Vamos estudar, né? Nós estamos, eu acho que só o João que não sabe, porque nós estávamos aqui, né? Em obras póstumas, no parágrafo 6º, que trata dos médiums. E hoje vai começar no item 37. Confere, gente? Certinho, né? Localizou aí, João? Está localizado já. Então tá. A gente chove outra coisa, né? Então vamos lá? Eu faço assim, eu vou lendo, vocês vão falando, depois se alguém quiser ajudar a ler, é bom, né? Todo mundo tem o livro, você também tem, né, João? Tem sim, já estou com ele em mãos. Já. Então, vamos lá. Então, lembra que estava falando dos médios, né? Que a base da mediunidade é o perispírito com perispírito, e que o fluido perispiritual é agente de todos os fenômenos mediúnicos, de todos. Então, olha a importância do perispírito, né? Não só isso, mas isso também. Então, o item 37. Pode falar, Verinha. Então, sábado, a Eunice levou o estudo para nós nos domínios da mediunidade, a mediunidade consciente. E aí, mas eu aproveitei tudo que nós estamos aprendendo para enriquecer o estudo dela. Foi muito bom, principalmente do perispírito para perispírito, porque ficou muito claro para nós. E as meninas gostaram também, que eu disse lá. Bom, Verinha, que delícia. É assim mesmo, né? A gente vai aprendendo, aí em outro estudo já soma, muito bom mesmo. Então, agora o item 37. Os espíritos podem manifestar-se de uma infinidade de maneiras. Olha aqui, gente, infinidade. Mas só podem fazê-lo quando encontram uma pessoa capaz de receber e de transmitir tal ou qual gênero de impressão, de acordo com a sua aptidão. Ora, como não há pessoa alguma que possua todas as aptidões no mesmo grau, acontece que algumas conseguem efeitos que são impossíveis para outras. Esta diversidade de aptidões produz diferentes tipos de médiuns. Então, o espírito ele pode se manifestar, né, de qualquer maneira, de infinidade, mas o médium já não é. Um médium tem facilidade para uma coisa, o outro para outra, o outro para outra, né? Então, os espíritos, ao se manifestarem, eles vão buscar o médium que tem aquela aptidão. Então, às vezes, numa reunião, por que escolhe um médium, não escolhe outro, né? Nesse livro mesmo que você está falando, né, Verinha? Que ele vai falar da mediunidade consciente, o espírito vai pegar o médium X lá, né? Qual que é a menina? A médium que ele vai pegar mesmo nesse texto? Dona Eugênia. A Dona Eugênia, é a Dona Eugênia. Pode falar, Ana. É engraçado, é interessante, né? Engraçado não, interessante. Uns são psicógrafos, outros são médiums falantes, outros são videntes. É muito interessante, né? Outros são aquela da psicometria, né? Que toca no objeto e sente, percebe tudo. Então, é uma diversidade mesmo. Outros são clarividentes, outros são médiums sonâmbulos, uns são conscientes, outros não. Interessante essa diversidade, né? Interessante Muito mesmo. interessante. Enfim, nenhum é igual ao outro. Às vezes tem, né? Alguma semelhança, assim, mas cada um tem sua característica. Fala, Verinha. Então, bom, pode ser que ainda vai estender, mas assim, eu creio que o orientador também é um tipo de mediunidade. E
os mentores preparam de uma forma, eu não me esqueço um dia que a gente estava na sala, numa reunião mediúnica, né, desobsessão, eu estava com um médium e o Ebinho com outro. O Ebinho é solteiro. E aí, por algum motivo, nós tivemos que trocar de lugar. E eu fui ficar com o médium que recebeu o espírito de uma mãe. Então, o Ebin falou assim, tudo providência da espiritualidade, porque eu não saberia orientar do jeito que você orientou. Então, assim, os espíritos, eles trabalham, como disse a Eunice no estudo sábado, a nossa participação é mínima, é necessária, mas mínima. Eu acredito, Gabi, que seja, que tenha, assim, a inspiração, a intuição, né? Para saber direitinho orientar porque o anjo da guarda da pessoa vai intuir, né? Inspirar, aliás, o orientador. Eu penso que é por aí mesmo. É isso mesmo, porque o papel do orientador é muito importante. É muito importante. Quiçá até mais que o médio, eu acho. Porque o médio está sendo um instrumento, né? Claro, ele tem que ser um bom instrumento, tem que se preparar, não resta dúvida. Mas o orientador vai ter que captar também do coordenador da reunião a fala, né? Senão ele põe tudo a perder, se ele for querer falar, às vezes, só da cabeça dele, né? Se ele não tiver esse preparo. Olha lá, então, mas... E eles recomendam, né? Eles recomendam evocar o anjo da guarda, né? Sempre aqui, ó, nós estudamos, evocar o anjo da guarda da pessoa para ajudar, né? Então, o que a Vera falou tem fundamento, sim. É isso mesmo. Olha lá, essa diversidade de aptidões produz diferentes tipos de médios. Agora, no 38, vocês vão me interrompendo aí, viu? Nem sempre se faz necessária a vontade do médio. O espírito que quer manifestar-se procura o indivíduo apto a receber sua impressão e dele se utiliza, muitas vezes sem que ele próprio saiba. Outras pessoas, pelo contrário, tendo consciência da faculdade que possuem, provocam certas manifestações. Daí as duas categorias de médios: os médios inconscientes e os médios facultativos. Aí os facultativos ele vai explicar, né? Que são os médios. Generalizam-se entre nós as designações de médios inconscientes e médios conscientes. Esses últimos são os que Kardec chama de facultativo, pois podem ou não usar as suas faculdades, embora estejam sujeitos a perturbações quando a recusam. Então, o facultativo é o mesmo que consciente. O inconsciente, ele é inconsciente porque ele não lembra depois do que foi falado, ele pode até, às vezes, ficar mais afastado um pouquinho do corpo, mas, é claro, ele tem domínio sobre o seu corpo também, não é que o corpo vai ficar à deriva para o espírito fazer o que quer, né? Pode falar, Vera. Então, aqui no meu livro, porque não está com as mesmas palavras, mas eu achei interessante uma frase final aqui que está dizendo assim, ó, porque falou, né? Daí duas categorias de médios, os inconscientes e os facultativos. Os primeiros, que são os inconscientes, né, agem por iniciativa dos espíritos, e os segundos, por iniciativa própria. Porque o consciente, ele tem mais domínio. Se ele falar, não, eu não vou dar comunicação, ele não dá. Ele não dá. Você não viu que na nota aqui que ele explica? Só que depois ele pode sofrer perturbações, né? Mas, e também, a vantagem do consciente é que ele é senhor de si, né?
Então, ele tem mais obrigação de, por exemplo, deixa eu ver como que eu falo, de traduzir com maior leveza, às vezes, com mais delicadeza, a comunicação do espírito, que o espírito, às vezes, chega muito revoltado, quer xingar, tal. Ele não precisa xingar o médium. Ele pode falar assim, oh, meu filho outra vez. Ele pode falar assim, não, ele esquece, toda vez ele liga essa hora. Ele pode falar assim, ele troca a palavra. Ao invés dele falar o palavrão, ele fala assim, eu tô com uma vontade de xingar, tem vontade de falar um palavrão. Quer dizer, o outro já sabe, mas não precisa falar o palavrão, né? Agora, o inconsciente, às vezes ele solta, né? Agora, tem uma coisa, o inconsciente, se ele tem moralidade, se o médium tem muita moral e muita firmeza, ele também coordena. Se ele percebe que o espírito quer fazer arruaça, ele pode interromper. Agora, o que a gente observa? Cada vez menos médios inconscientes e mais médios conscientes. Isso é ótimo, né? Porque o médio consciente, ele é mais responsável, né? Então, não tem essa do médium falar assim, gente, eu falei tal coisa porque o espírito mandou. Né? Que o espírito pode chegar e falar, né? Mas aí você vai dourar a pílula, você não precisa sair xingando, falando palavrão, fazendo arruaça, né? Pelo menos é isto que a gente aprende, né? Quer falar alguma coisa, gente? Alguém quer falar? Podemos continuar. Fala, Isa. É por isso que o espírito às vezes fica bravo, que ele já chega falando assim, eu não posso falar nada, não me deixam falar. O médium já vai filtrando e não vai, a gente vai percebendo, não vai falar isso. Então, às vezes o espírito não entende, está ainda, né, perturbado, então ele fala que não deixam falar. Mas eu acho que o inconsciente, diante dos estudos, todos nós, né, temos que estudar tudo, aquele médium inconsciente, ele também é um filtro, ele também consegue, assim eu penso, a gente segurar, né, porque senão a reunião fica uma bagunça, né? Sim, Isa. O André Luiz cita a Celina, né, que é uma médium assim, mas que ela tem uma moralidade ímpar. Então, ela se afasta, depois que ela volta, ela não se lembra, porque a diferença do consciente com o inconsciente também é isso, né? O consciente sabe tudo, como que foi a mediunidade, a transmissão. O inconsciente não se lembra. Só que o médium tem que estar no comando, né? É igual motorista. Não pode largar, não. Mesmo que ele se afasta, qualquer coisa ele volta, né? Então, podemos ir para o 39? Os médios facultativos, ou seja, os conscientes, né? Só aparecem entre as pessoas que têm um conhecimento mais ou menos completo dos modos de comunicação com os espíritos. E podem, por isso, utilizar-se de sua faculdade de acordo com a sua vontade. Por isso que eu falei, cada vez mais a gente tem médio consciente, por quê? Porque hoje tem estudo. De primeiro não tinha, quase. Né? Quando a doutrina veio para o Brasil, por exemplo, sempre teve médios, tal, os médios não tinham esclarecimento, não era nem por falta de boa vontade, porque não tinham estudo, né? As obras, às vezes, de Kardec não tinham nem sido traduzidas. Então, o médium sentia aquele ímpeto, tal, às vezes fazia coisas que não devia, né? Mas não era por maldade nem nada, por falta de conhecimento. E hoje não. Hoje você vê que quase todos os médios, com raríssimas exceções, eles são conscientes e são responsáveis. E quando começa, que vem aquela mediunidade mesmo, como diz, de chofre, que aí realmente o médium fica em desequilíbrio, mas se ele está bem amparado numa casa espírita, que tem boa orientação, logo, logo ele vai se educando, né? Então, a educação mediúnica ela é muito importante. E, lá, porque ela vai dar responsabilidade, não tem essa do espírito chegar e fazer o que ele quer. Não, é igual na nossa casa, vai entrar uma pessoa estranha, sei lá, ou um convidado nosso vai sair fazendo o que ele quer.
Não, meu filho, aqui não, você não pode fazer isso, né? Os médiuns inconscientes, por outro lado, encontram-se entre aqueles que não têm a menor ideia de espiritismo, lá, isso que a gente estava falando, ou de espíritos, até mesmo entre os mais incrédulos, e servem de instrumentos sem o saber e sem o querer. Podem se produzir por sua influência todas as espécies de fenômenos espíritas. Sempre houve médiuns desse tipo, em todas as épocas e em todos os povos. A ignorância e a credulidade atribuíram-lhe poder sobrenatural, e conforme os lugares e os tempos, deles fizeram santos, feiticeiros, loucos ou visionários. O Espiritismo nos faz ver que tudo se resume na simples manifestação espontânea de uma faculdade natural. Olha que interessante, a mediunidade existe de todos os tempos. Né? Antes de Kardec, né, dele cunhar esse termo, explicar e apresentar a necessidade do estudo, já existia mediunidade. Mas era o que ele fala que ou eram feiticeiros, por quê? Coitados. Eram médios em desequilíbrio, eram visionários, né? Ou queriam deter o poder só porque eram médiuns. Detinham o poder. Lá, se a gente for lá no Antigo Egito, o pessoal, eles sabiam, eles detinham o poder, então seguravam o outro, como diz, na mão, porque ele era médium. E hoje não, né? Hoje não tem nada disso mais, né? Pelo menos entre nós, né, que estudamos a doutrina. Então, o que é o médium? É o intermediário. E o que é o espírito também? É um irmão nosso, que às vezes sabe tanto quanto nós, às vezes sabe menos do que nós, e às vezes sabe mais. Então, por isso que a gente tem que ter análise da reunião, da comunicação mediúnica. Não é porque o espírito falou que a água parou. Tudo bem, ele falou, mas o que ele disse procede? Está de acordo com a doutrina? Está de acordo com a moral? Está de acordo com o evangelho? Não, então nós não vamos aceitar, né? Não tem problema nenhum a gente questionar um espírito. Pelo contrário, né? Pelo contrário, a gente tem que analisar, sim, as comunicações, né? E aí, gente, agora eu quero ouvir vocês. Uma vantagem que eu acho no médio consciente é que ele aprende muito com os espíritos, porque ele tem a consciência livre ali para entender. Ele é forçado a falar, praticamente, não é forçado, mas ele tem tudo, as possibilidades de falar o que o espírito quer. Mas, depois do afastamento do espírito, o médium pode compreender melhor o que ele quis dizer. Então, eu acho que é uma benfeitoria muito grande para o médium consciente. Nossa, é isso mesmo, dona Nair. Porque, como diz, ele ouviu primeiro, né? A lição foi para ele também, né? É isso mesmo. Concordo. Fala, Verinha. Então, inclusive as meninas, o pessoal lá que são médios conscientes, eles ficam na dúvida até hoje, será que é meu ou será que é do espírito? De tão consciente que ele é. Então, elas lutam com isso, sofrem com isso. Sim, isso aí é a maior dificuldade para o médium, não é, Isa? Dona Nair, gente do céu, você fala, pronto, e agora, meu Deus? É uma dificuldade muito grande, porque é tão nítido ali o que eles estão falando ali para a gente, intuindo a nós falar, que depois que a gente fica achando assim, que até que tem um animismo, né?
É, que é coisa da gente. Mas depois que passa, como eu disse, a gente vai entender que não é coisas nossas, que nós não teria a faculdade para falar aquilo que eles falaram. Naquele momento, exato momento, ali em reunião, junto com outras pessoas, então a gente não teria aquela conversa que eles querem passar para a gente. Ah, fechei o microfone. É isso mesmo. E assim, eu procuro fazer sempre assim, né? Eu oro e falo, olha, eu quero servir, né? E me poupe de, vamos supor, cometer deslizes. Só que a gente sabe também que no ato mediúnico tem muito do médium. Tem, já está provado que tem também. Porque também é o repertório do médium, né? O espírito precisa pegar. Só que aí, o que o médium deve fazer? Ele deve procurar filtrar mesmo e falar, né? Aquela intuição que ele teve. Porque, na realidade, o médium não está falando a palavra e a gente vai repetir, o médium, o espírito. O espírito não fala a palavra e a gente repete. Ele age no nosso cérebro, então é difícil mesmo para o médium, né? Mas, se a gente está com a intenção de trabalhar, trabalha. Agora, sabe que também tem falhas, né? Acho que a gente tem que abrir o coração e entender que a gente tem falhas. Por isso que o grupo tem que fazer análise, tem que colaborar, e o médium tem que ter humildade de falar assim, não, opa, então se você está falando isso, né? Deixa eu ter humildade de ouvir e verificar a minha postura, né? É bem assim que deve funcionar um grupo mediúnico, né? O João é médio novinho. Vamos ver o que ele fala. Fala aí, João. Ah, é Faz importante. pouco. Faz pouco tempo. Menos de um ano, eu acho. Não, faz mais. Mas Faz uns 3. realmente isso. No começo realmente dá uma insegurança, muita insegurança, mas é bom para filtrar mesmo, né? Até a gente fica nessa insegurança, mas aí a gente vai pegando, não é pegando o jeito, mas a gente vai sabendo identificar com mais precisão pela experiência mesmo. E aí, a coisa vai andando, caminhando devagarzinho, mas vai, né? Mas realmente reiterar essa parte que é importante mesmo, prestar atenção ali, aprender também com as comunicações, não só com o que a gente sente, mas também com o teor delas, a saber identificar quando que o espírito ele é mais sofredor, como que a gente sente, como que é a comunicação, como que é mais característica, quando é um espírito mais superior, que é, acredito, para mim, pelo menos, é bem mais difícil para se manifestar, mas saber identificar tanto o conteúdo ali, quanto como que o espírito é, como que ele se apresenta, geralmente, né? Então, é interessante essa parte. É isso mesmo. Todo médico fala do mesmo jeito, porque é assim que funciona, né? É desse jeito que Não funciona. tem segredo, né? Não Não tem. tem muito onde correr, Não tem, mas mas tem, né, João? Por isso que o médico tem que estudar muito, tem que buscar o autoconhecimento, porque aí ele sabe, não, isso aqui, gente, isso não é meu, né? Que ele já vai aprendendo a fazer a distinção entre o que é dele e o que é do outro, do espírito que se aproxima. E o estudo em grupo e a confiança nos colegas, né? Se a gente está num grupo e um dia a Verinha doutrinadora, a Marlene disse assim, não ficou legal. Vou ouvir a Verinha, né? Eu preciso ouvir. É assim que tem que funcionar. Fala, Vitor. Você ia falar alguma coisa, João? não, por outro lado, eu ia falar que tipo, também tem a relação com o doutrinador também, a gente vai pegando mais confiança no grupo, né? Então o doutrinador ele sabe identificar o espírito se aproximando, ele dá aquele impulso,
né, pergunta se está acontecendo alguma coisa, às vezes o médium ele não é mais tão espontâneo, né? Ele precisa de um impulsozinho e o doutrinador está ali também para identificar as características do grupo, para saber conduzir o espírito também. Tem, tem esse aspecto também da comunicação interessante. Tem esses macetes aí, né, João? O É, doutrinador ajuda muito, sim. Então, vamos ajuda lá, sim, mas vai conhecendo características do agora no grupo, assim, 40. aí de cada médium. Oh, desculpe, João. Agora é o 40? né? Isso, Dentre as diferentes variedades de médios, distinguem-se principalmente os médios de efeitos físicos, os médios sensitivos ou impressionáveis, os médios audientes, falantes, videntes, inspirados, sonambúlicos, curadores, escreventes ou psicógrafos, etc. Só mencionaremos aqui os tipos essenciais. Aqui no meu livro tem uma nota assim, para detalhes completos, ver o livro dos médiuns. Então, no livro dos médiuns, ele vai apresentar mais, né? Então, esses aqui são os tipos de mediunidade, né? Agora, ele vai explicar um por um desses aqui que ele citou. Médiuns de efeitos físicos são especialmente aptos a produzir fenômenos materiais, como o movimento dos corpos inertes, ruídos, mudança de lugar, elevação e transporte de objetos e etc. Esses fenômenos podem ser espontâneos ou provocados, mas, em todos os casos, exigem o concurso voluntário ou involuntário de médiuns dotados de faculdades especiais. Tais efeitos são geralmente produzidos por espíritos inferiores, pois os espíritos elevados só dão comunicações inteligentes e instrutivas. Então, efeitos físicos, gente, está feito aos espíritos mais inferiores. Vamos imaginar aqui na Terra, né? Um espírito, uma criatura que tem um grau de elevação ou mais estudam, ele vai fazer o quê? Coisas mais sérias, né? E os outros vão fazer coisas mais rudimentares. Por isso que a doutrina começou com efeitos físicos, e que eram espíritos assim. Foi importante, foi necessário, né? Aquela brincadeira do copo que os jovens fazem, hoje não sei se faz muito mais, você pode ver que tinha espírito, mas que tipo de espírito? Os brincalhões, os irresponsáveis. Acha que o espírito sério vai entrar nessa? Por isso que a gente Levianos, deve né, evitar. Marlene? Espíritos levianos. Os levianos. Aí, E é como se fosse assim, aguenta. numa comparação assim bem tosca, é como se fosse o trabalho braçal e o trabalho intelectual, né? Isso mesmo. Vamos pegar, por exemplo, na construção de uma casa, o engenheiro e o arquiteto e os trabalhadores, né? Que vão cavar o buraco, que vão assentar os tijolos. Eles são importantes, lógico, gente, não resta dúvida, né? Agora, por isso que começou a doutrina assim, né? Você vê as irmãs Fox, tudo, eram os espíritos mais espíritos, vamos dizer, inferiores aí, entre aspas, né? Não eram que eram maus, não. Fala, Verinha. Então, eu não sei se eu já contei assim que vocês ouviram, mas eu gostaria de falar dos efeitos físicos. O que acontece? É tudo isso que você disse, Marleninha. São espíritos mais rudimentares mesmo. Em 2007, um irmão meu, mais novo que eu, 3 anos, morreu afogado. E ele era padrinho do meu filho mais velho, o Ricardo. E o Ricardo tem efeito físico, mas não estuda. O que aconteceu? Um dia o Ricardo estava no rancho, a caminhonete andou um pouquinho sozinha. Aí ficou todo mundo sem entender. Depois ele morava num apartamento
As luzes acenderam e apagaram várias vezes. Não dando conta disso, uma noite eles ouviram gotejar, ele e a esposa dele. Os dois ouviram. No outro dia de manhã, olharam debaixo da cama, tinha água. Então, o que aconteceu? Era o meu irmão querendo, de alguma forma, manifestar através do meu filho. Os dois despreparados. Aí, graças a Deus, levamos o nome dele para o centro, fez uma desobsessão, acabou o problema. Que coisa interessante, né, Verinha? Ele tinha afinidade com seu filho tinha fluidos necessários para o que ele queria produzir, né? Porque não era qualquer médio, teria que ser um médio de efeitos físicos mesmo. E aí, pronto, juntou a fome com a vontade de comer. Se você não tivesse, assim, clareza, entendimento, poderia piorar, né? Assustar seu filho, ou às vezes criar até uma perturbação espiritual, né? Podia até criar uma perturbação espiritual. Muito interessante. Mais alguém quer falar sobre médios de efeitos físicos? No caso, quando muda objeto de lugar, que é que ele cita, né? O que eles fazem? Eles saturam aquele objeto de fluidos densos e deslocam para outro lugar, né? Ou, se não, fazem satura daqueles fluidos, você não enxerga o objeto. Depois você fala, gente, mas eu tinha olhado aqui, eu tinha procurado aqui, agora ó, o objeto aqui. Ou às vezes eles mudam mesmo de lugar, né? Eles, às vezes mudam. Tem essa possibilidade também. Podemos continuar? Agora, médios sensitivos ou impressionáveis. São assim designadas as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por meio de vaga sensação, por uma espécie de ligeiro roçar em todos os seus membros, sem que saibam explicar por quê. Esta faculdade pode adquirir uma sutileza tal que aquele que a possui distingue pela impressão que sente não somente a natureza boa ou má do espírito que lhe está ao lado, como até a sua individualidade. Do mesmo modo que o cego reconhece instintivamente a aproximação de tal ou qual pessoa. Um bom espírito causa sempre uma impressão doce e agradável. O mal, pelo contrário, causa uma impressão dolorosa, angustiosa e desagradável. Há como uma emanação de impureza. Então, os sensitivos impressionáveis são esses. Eu, às vezes, não é sempre, eu sinto, quando parece que é espírito mais assim esclarecido, eu sinto no alto da minha cabeça, aqui bem no centro de força do coronário, né? Parece que é aquela sensação gostosa, é físico mesmo que eu sinto. Como se alguém estivesse colocando a mão, sabe quando a pessoa coloca a mão, faz um agrado? Mas já quando, às vezes, são espíritos mais ou sofredores, eu sinto, gente, nos braços, um frio, mas um gelo, só no antebraço, nos dois. Às vezes está aquele calor, eu sinto aquele frio, aquele mal-estar. Aí eu já penso, ó, agora é espírito sofredor, não é que a gente vai falar inferior, né? Sofredor, necessitado. Então, é o que ele falou. É claro que a impressão vai ser agradável se for um espírito amigo, ou um espírito que tem um grau de superioridade, pelo menos maior que o nosso, né? E já o sofredor, como o nome fala, ele vai também transmitir a sua dor, o seu sofrimento, né? E cada médium vai perceber de um jeito. E como todos nós somos médiums, eu acho que todo mundo já percebeu isso. Você não vê que ele fala que às vezes um leve roçar, parece que às vezes é um ventinho gostoso. Pode ser um espírito amigo, né?
Fala, dona Nair. Nós, médiums, nós temos que entender que quando aproxima um espírito inferior e quando aproxima um espírito iluminado, nós temos que encaminhar aquele espírito que é inferior e rogar bênçãos divinas por aquele bom que aproximou de nós e agradecer a visita. Nós temos que agradecer a oportunidade que o Senhor está dando daquele espírito maravilhoso vir trazer a paz e o bem-estar para o nosso corpo físico, que é um bem-estar sem tamanho. O coração pulsa mais forte, a gente tem a sensibilidade de que ele está encostando mesmo na gente, como tem também as condições do espírito inferior, né? Então, eu faço assim, encaminho aquele desorientado e abraço com carinho aquele que vem me trazer paz. Ai, a dona Nair matou a charada, né? É isso mesmo, dona Nair. A gente tem que agradecer. E se é um espírito sofredor, vamos falar sofredor, né? Não vamos falar inferior, eu não gosto de falar inferior. A gente pedir ajuda, né? E pensar se eu puder servir também. Quer dizer, só dele se aproximar de nós, ele já vai sair um pouco melhor. Se a gente souber fazer isso que a senhora falou, né, dona Nair? Uma oração, pedir, né, que ele seja conduzido, enfim. A gente sempre tem algo a oferecer, né? Apesar das nossas falhas, eu penso que a gente sempre tem algo para oferecer. Ó, Maria abriu a câmera, acho que ela quer falar. Pode falar, Maria. Eu ia falar para vocês, essas sensações que você falou que sente, eu também sinto. Aí a gente vai já nos trabalhos, né, já pensando que a gente vai ajudar no socorro, né, a gente vai sentir as sensações mesmo, dependendo do espírito, né, e às vezes eu tenho evidência de ver, assim, a situação dele, né. Aí eu vejo, às vezes, por exemplo, vai ser numa fazenda, eu vejo a casa, eu vejo tudo, né? Aí depois o espírito comunica. E às vezes também, quando é, assim, sofredor, que sofreu um acidente, teve uma vez que ele tinha amputado a perna, era horrível a dor da minha perna, mas doía tanto que eu não aguentava de dor na perna. Aí deram passo, tudo, aí eu melhorei. Mas não é fácil. Igual para sentir as sensações, a gente sabe mais ou menos, né? Que não é assim da gente, né? É isso que eu penso. Mas não é fácil, não, você falou mesmo. Porque a gente chega lá com Na hora H a gente tira, né? Mas É, só que depois tira com a mão, né, Maria? depois termina os trabalhos, aí vem lá. Teve um dia que eu cheguei lá, nossa, mas me deu um enjoo. Aí o Zé Mauro ainda riu tanto de mim. Aí, Zé Mauro, eu estava tão bem, não tinha nem jantado, mas me deu um enjoo, o que está acontecendo? Aí o espírito comunicou, ele está contando para ele, aí foi rir. Ele gosta muito de brincar, né? Mas não é fácil mesmo de médio, viu? Vai que sente sensações, né? E eu também tenho muito assim, depende do lugar que eu chego, dá aqueles arrepios, assim, sabe? Parece que meu cabelo cresce, assim, sabe? Então, aí às vezes eu começo assim, sair, fazer oração, porque eu sinto mal. Depende do ambiente, sabe? Essa é muito Mas, né, sensitiva. Ô, Maria, quando você vê, só para eu entender, você falou, por exemplo, eu vejo uma fazenda, você vê mesmo ou vem a imagem na sua mente? vem na mente, mas eu vejo. Até os 12 anos, até os 12 anos eu via mesmo de olho aberto. Não era da mente, não. Eu olhava assim, via tudo, né? Então meu irmão até brincava comigo, você não vê nada, você fica mentindo. Foi o dia que eu vi, eu vou te mostrar. Aí um dia a gente estava numa roça, aí passou uma mulher assim, sabe, em cima. A gente via que era espírito, porque ele ia sereno em cima das árvores. Aí eu mostrei para ele. Falei, você está vendo? Ele falou, nossa, agora eu estou vendo mesmo. Agora eu acreditei, não é mentira sua.
Mas eu Porque vejo... aí ele viu também, Maria? Oi? Ele também viu? Ele viu também. Aí ele viu. Foi Não. dessa vez para cá, eu parei de ver de olho aberto. Agora eu vejo só com o olho fechado, vejo na mente, né? Mas às vezes você parece que você nem está pensando em ver, né? Por exemplo, eu vejo uma fazenda. Outra vez vejo. Um dia eu vi uma carruagem, até era a época da Heloísa, a médica. Aí eu vi ela, o esposo dela, estava andando numa carruagem. Aí eu contei para ela. Aí ela ainda pensou, fala para mim, fala, capaz que é mesmo, pelo sonho que que eu tenho, eu acho que é isso mesmo. Aí a gente também entra no animismo mesmo. Tem hora que a gente fala, gente, será que eu vi mesmo? Será que eu não vi? Né? Mas é difícil. A vida de médium não é fácil, não, né? É porque Porque a médio é gente... devedor, Maria. Por isso. É, é verdade, Marla. Então, só isso que eu queria falar, porque eu ouvi você falando, mas deixa eu falar, Marla, Ah, mas para foi bom mim. você falar. Participa sim, vai ajudando a gente aí, viu, Maria? Então, tá, Marlene, Fica à vontade, viu, Maria? tá bom. Agora, gente, os médios audientes são os que ouvem a voz dos espíritos. E às vezes apenas uma voz interior que se faz ouvir no seu foro íntimo. Por isso que eu perguntei para Maria, como que você vê? Você vê mesmo ou vem na sua tela mental? Eu, por exemplo, não vejo. Vem na minha tela mental, às vezes. Aí eu falo assim, eu vi, aí depois eu ainda corrijo. Eu falo, gente, eu não vi, não. Eu tive, é como se eu, é engraçado, né? Vem na tela, é como se fosse um sonho, sei lá. E o ouvir é a mesma coisa lá. Às vezes a pessoa ouve mesmo, como vocês estão me ouvindo, como eu ouço vocês, e às vezes a voz é interior, que se faz ouvir no seu foro íntimo. Outras vezes é uma voz exterior, clara e inconfundível, como se fosse de uma pessoa viva. Desse modo, podem os médios audientes manter conversação com os espíritos. Quando tem o hábito de se comunicar com os outros espíritos, reconhece-nos imediatamente pela voz. No caso de a pessoa interessada não ser médio audiente, poderá comunicar-se com o espírito por intermédio de um médium que possua essa faculdade, e este lhe transmitirá suas palavras. Então, quando fala que ouve, também tem essas duas possibilidades. Ouvir mesmo, como se fosse externo, como nós ouvimos uns aos outros, ou parece que vem aquela voz dentro da gente, né? Tem alguém aqui que é médio audiente? Eu não sou. Mas já aconteceu, eu acho que isso já aconteceu com todo mundo. Quer ver vocês falar? Parece que de repente você ouve alguém chamar você. Por exemplo, Isa, mas não tem ninguém na sua casa, mas você ouviu. Eu acho que todo mundo já passou por isso, não já? Eu também já, mas não é comum, né? Mas nessa hora a gente foi médio audiente, né? Foi. Alguém quer falar? Marlene, quando eu trabalhava em fábrica, às vezes eu estava perdendo a hora, aí eu falava, Maria! Eu acordava com o coração acelerado, sabe? Então, parece que estava me chamando. Agora eu levo que me chamava, mas em espírito, né? Mas eu ouvia chamar. Nossa, sempre que eu perdia a hora, eu me chamava. Não deixava você perder, né, Maria? É. Vai trabalhar, Maria. Chega aqui de usufruir no plano espiritual. Volta para a terra. Ó, uma vez, de vez em quando me acontecem uns fenômenos assim, mas ultimamente eu não tenho tido, não. Mas há muitos anos atrás, eu acordei com uma pessoa chamando desesperadamente por Lucila.
Pois não é que tinha morrido aqui em Franca uma moça chamada Lucila? Olha que coisa, né? Eu fiquei assim, eu não conhecia, não sei nem quem é. Aí eu pensei, falei, nossa, se é que eu presenciei lá, sei lá, né, o momento que a pessoa chamava Lucila, Lucila, né? Interessante. Às vezes você foi até ajudar, né? No desencarne, sei lá. Então, E você não conhecia a pessoa? não, Olha que interessante, gente. de jeito Tudo isso nenhum. é possível, né? Tudo isso é possível. Muito interessante mesmo. E às vezes eu ouço, igual você falou aí, chamar mãe, sabe? Mas aí eu penso assim, às vezes é algum vizinho, mas não é, é diferente. É diferente de um vizinho. A gente sabe, né? Né? É verdade. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Ou você escuta o seu próprio nome, é interessante isso. Mas você vai ver, não tem ninguém lá perto, para ser vizinho às vezes é mais difícil, né? Que a gente perceberia, né? Se fosse a casa do vizinho. Então, vamos ver mais um, gente, que eu acho que vai ser o último de hoje. É do 44, os médios falantes. Os médios audientes, que nada mais fazem senão transmitir o que ouvem, não são propriamente médios falantes. Comumente, estes nada ouvem. Aquilo que nós já comentamos, né? O espírito atua em seus órgãos da palavra, assim como atua sobre a mão dos médios psicógrafos. O espírito que deseja comunicar-se utiliza-se do órgão em que lhe seja mais fácil atuar. De um ele utiliza a mão, de outro a palavra e de um terceiro o ouvido. O médio falante geralmente se expressa sem ter consciência do que diz, e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, a seus conhecimentos, ou mesmo fora do alcance de sua inteligência. Pessoas analfabetas e de inteligência vulgar exprimem-se, quando mediunizadas, com verdadeira eloquência e tratam com incontestável superioridade de assuntos sobre os quais seriam incapazes de emitir uma simples opinião em seu estado normal. Embora o médium falante se mantenha perfeitamente acordado, raramente se lembra do que disse. No entanto, sua passividade nem sempre é completa. Há alguns que têm consciência do que estão dizendo, no momento em que articulam as palavras. A palavra, no médio falante, é o instrumento de que se serve o espírito com quem uma pessoa estranha pode entrar em comunicação, do mesmo modo que pode fazê-lo por intermédio do médio audiente. A diferença entre o médio audiente e o médio falante é que o primeiro, o audiente, fala voluntariamente, repetindo o que ouve, enquanto o segundo é involuntário. Eu não sou audiente nesse caso. Parece que vem as ideias. Aí eu vou falando, de repente eu penso assim, nossa, mas nem estava pensando nisso, de fato, isso aqui não é meu mesmo, não, gente. Não estava nem com isso na minha cabeça. Às vezes a gente esquece, não sei vocês, se demorar muito, eu não sei mais. Na hora eu sei direitinho, mas se demorar muito assim, às vezes o doutrinador lembra, só que eu já não lembro mais. Com vocês acontece isso? Comigo também. Às vezes acontece isso. Se demora muito, às vezes aí não lembro também do que foi falado, né? Do que foi O que transmitido. acaba sendo uma prova, né, Isa, que não era da gente, né? Porque quando você fala uma coisa que é sua, da sua vontade, que você elaborou, você não esquece. Se a Verinha fala, Marlene, naquela hora você falou assim, Verinha, eu falei e tal. Mas quando está mediunizado, se demorar muito, eu falo, nossa, palavra de honra. Às vezes eu falo para o Rony, eu esqueci. Eu esqueci. Não sei do que se trata mais. Pode falar, Verinha. É uma pergunta. Eu estou meio em dúvida nesse médio falante. Não ficou esclarecido para mim.
E como assim? Porque, por exemplo, você disse que se você fosse ouvinte, você ouve e vai falando. E o falante, o que é? Você fazer essa pergunta que na hora eu ia falar. Ele fala assim, Verinha, que os médios, bom, os falantes, deixa eu procurar aqui, não são propriamente os médios falantes. Comumente, estes, os falantes, nada ouvem. Então, você está lá doutrinando um espírito através de uma médium X lá. Ela fala, não é que ela está ouvindo aqui no ouvido que o espírito fala. Normalmente, o espírito atua no cérebro. Então, ela não ouve, ele vai trabalhar no mecanismo cerebral dela. Aí ela vai falar. Né? Não é assim, gente? Vocês podem me corrigir. Agora eu entendi. Muito obrigada. O espírito que deseja comunicar se utiliza do órgão que lhe seja mais fácil atuar. Bom, aí ele vai falar, às vezes é da mão, quando é médium escrevente, né? Mas, regra geral, os nossos médiuns aí, eles não ouvem. Fala, vem a ideia, né? Vem a ideia. Mas tem gente, igual a Maria falou, às vezes ela vê a cena, tem médico que é assim, vê a cena. Tem outros que podem ouvir, né? Cada um é de um jeito. Às vezes é tudo meio misturado. Bom, gente, está faltando um pouquinho, mas eu vou aproveitar para falar duas coisas. Semana que vem é o 8 de setembro. Eu acho que a gente podia dar folga, né? Porque o 7 de setembro é feriado, às vezes recebe visita. Eu mesmo vou participar do FECEF, então eu não sei exatamente o dia, mas às vezes eu não vou poder. Então, vamos folgar no dia 8, vocês concordam? Sim, eu vou viajar, vou lá para casa da minha filha. Então, vou Eu lá também com vou ela. viajar. Eu ia até justificar. Então a gente já deixa assim. E na quinta-feira, no 7 de setembro, quem não vem no presencial, que eu sei que a maioria aqui não vem no presencial, vai assistir a palestra da Ana ou na hora, online, ou depois, que fica gravada no YouTube. Ela vai fazer o comentário do Evangelho. Qual que é o tema mesmo, Ana? Está fechado, Ana, o áudio. Seu áudio está fechado. É. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, injúrias e violências. É capítulo 9, do item 1 ao 5. E a Ana vai fazer a palestra, ajuda a divulgar, o Tom já vai colocar eu acho que já até colocou, não sei. Já. O convite. E ela ficou toda linda. Ela passou várias fotos. Olha, cada uma mais feia que a outra. Não, nada disso, Ana. Não tem essa, não, cada uma mais feia. Todos nós temos a nossa beleza. E ela ficou bonita, viu? Ficou linda. E ela vai fazer uma boa palestra, que ela é muito estudiosa. Então, fica aí. Viu, dona Naira? Eu sei que aqui quase ninguém está saindo à noite, mas pode assistir. E se não puder assistir na hora, depois vê. Tá bom. Porque tá lá, ó, gravadinho, para quem quiser. E vale a pena, né? Vale a pena. A palestra da Anne, a última que ela fez, eu assisti online. Nossa, maravilhosa, ela é muito boa para fazer. Explica muito bem, de grande proveito. Obrigada, Maria. É para me incentivar. Mas eu já estou querendo pendurar as chuteiras já. Não, Ana, não pendura chuteira, não, está muito cedo. Não vai pendurar, porque ela tem café no bule, né, Maria? Acho que é a minha despedida essa, viu? Não fala isso, não. Vai ser despedida, não. O Toy não vai deixar se despedir, não. Na hora que eu penso, o Toy me chama. E eu não sei falar, não. O Toy, ele... dei mais uma aí coisa. Eu fico preocupada, aí eu faço laboratório com os mestres. Eu peço a inspiração dos espíritos protetores. Mas ela é muito estudiosa. E já, quantos anos estudando, ela conhece bem a doutrina. É isso aí, né, dona Nair? Entra quinta-feira, viu, dona Nair?
Tá E bom, quinta que vai ter, vocês entram na quinta. Aliás, tá bom. sexta não vai ter, entra na quinta. Verinha vai viajar, Verinha? Mas depois vocês assistem quem vai viajar. Eu sempre assisto depois também. Tudo. Vocês assistem, deixa o like lá, É, porque ajuda o Luz e Amor. é Se verdade. não deixar o like, o YouTube não reproduz e não ajuda o centro. É verdade. É isso mesmo que a Ana está falando. Então, eu vou viajar 1.000 quilômetros Nossa, para onde você vai, Verinha? para a casa Tocantins? do meu filho Rafael com o meu filho mais velho, Ricardo. Onde? É em Tocantins que ele mora? Não, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Nossa, Nossa. Verinha. Então vai com Deus. Vocês vão de carro? O dia todo, viaja um dia. Viaja Dá um o dia dia de todo. viagem. Isso. Ah, mas tá bom, você tá com seu filho, vocês vão conversando. Beleza. Uma delícia, é maravilhoso. Ai, que delícia. Você já foi então, Verinha? Várias vezes, desde 2019 que eu vou lá. Ai, que bom. Que Desde ótimo. 2018. Eu acho que eu já fui lá umas 6 vezes. É. O casamento dele foi lá. Ah, O que ele foi fazer lá, Verinha? Longe assim? Ele é meu filho desafio, que é o dependente químico em recuperação. E aí ele foi para a Fazenda Esperança lá, e ele Sei. faz 5 anos que ele está em sobriedade. Olha, Está construindo a casa, e nós vamos, ele quer muito que a gente vai ver a essa casa. Fazenda Nossa, Esperança é tão bonito o trabalho dele, né, Vera? muito, muito bonito o Nossa. trabalho deles. Eu recebia muito, assim, pedidos deles, né? Depois pararam de mandar. Então, mas o Rafael fala que ele se encontrou na Fazenda Esperança, mas que o dependente químico tem que dizer o não ou o sim, né? Que não quer mais, dentro dele. Ele falou, mãe, é uma chavinha que muda. Ele fala isso. que coisa, graças a Deus, né, Que bom. Verinha? Que bênção, né? Que tem pessoas que fazem esse trabalho, né, gente? Porque senão sozinho ele é difícil, né? É difícil. A gente sabe sim. que é difícil. Ele teve, só que eu contei, 12 internações. Contando com as Fazendas Esperança, que desde 2013 que ele começou. Ele ficou em Guaratinguetá, ele ficou em Pedrinhas, ele ficou no Rio de Janeiro, e aí a última vez que ele recaiu, mandaram ele para Rio Brilhante. E lá ele se encontrou. E ele se casou dentro da fazenda, porque a fazenda lá é dentro da cidade. A cidade é planinha, tem 40.000 habitantes. E aí foi um casamento lindíssimo. Que lindíssimo. bom. Que lindo. Ganhou tudo, foi lindo. Nós fomos, minhas irmãs com os maridos foram. Nossa, Foi Verinha, muito. que bênção. A gente ficou tudo hospedado na fazenda, porque a fazenda é imensa, era um mosteiro, então tem a Olha, hospedaria, muito, as refeições, fizemos tudo lá, foi maravilhoso. que maravilha, vocês estão vendo? E depois fala que não tem coisa boa, hein? Tem, Eu não muita coisa. sabia, Vera, desses detalhes. Eu não sei. Eu nunca tinha tido oportunidade de contar para vocês. Nossa. Foi uma bênção, uma bênção. Eles ganharam tudo, desde o enfeite da igreja até o jantar que eles ofereceram sem bebida alcoólica. E os garçons foram os internos. Foi muito bonito. Muito bonito. Que bênção, Verinha. Manda um abraço nosso para eles, viu? Mando sim. Para o casal. Então, sim. Vamos encerrar com essa alegria nos nossos corações, porque essas notícias boas valem mais que uma oração, não é? Nossa, que delícia ouvir isso, Verinha. Eu não sabia. Que Jesus abençoe não apenas seu filho e sua nora, mas todos, né? Que estão lá e outros que estão procurando também, né? Graças a Deus. Então, que tenhamos um bom final de semana.